Fala pessoal, tudo certo? Canal Caju Tricolor na área, então já aproveita, te inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade, deixa o like no vídeo para ajudar na divulgação e claro, compartilha esse vídeo e esse canal com seus amigos, já passamos da marca de 25 mil inscritos, então muito obrigado a todo mundo que nos acompanha e lembrando, se você é novo, te inscreve no canal que vai ajudar bastante a gente. Pessoal, passando aqui para falar com vocês sobre algumas situações importantes envolvendo o futuro do Grêmio. Primeiro, uma concorrência por um jogador do atual elenco do Grêmio, que deve ser bastante assediado ao fim dessa temporada. Também temos renovações, temos um panorama geral para passar para vocês e novidade do treino de hoje, que já pode ter como consequência o jogo contra o Atlético Mineiro no próximo domingo, 4 horas da tarde na Arena MRV. Então vamos começar falando sobre a preparação do jogo do Grêmio contra o Galo, porque o Grêmio teve uma boa notícia no treino de hoje. O zagueiro Rodrigo Eli participou de toda a atividade normalmente, né? O Rodrigo Eli tá lesionado, teve uma lesão na posterior da coxa desde o jogo contra o Palmeiras, que o Grêmio venceu por 1-0, já faz bastante tempo. Então, ele estava em processo final de recuperação, treinou normalmente hoje. Se treinar nos próximos dias e não sentir dores, será relacionado. E aí fica a dúvida se vai ser relacionado para o time titular, se vai ser relacionado e vai ficar no banco de reservas para atuar alguns minutos no segundo tempo, a gente não sabe ainda. Fato é que o Renato hoje, no treinamento, testou um time com 3 zagueiros, podendo voltar ao esquema que ele utilizou em boa parte da temporada. Afinal de contas, 2 jogadores importantes do time titular não estarão disponíveis. Caso do Bruno Alves, zagueiro, e também do Vila Sante, volante. Ambos receberam o terceiro cartão amarelo, o Vila Sante terceiro cartão amarelo e o Bruno Alves que foi expulso, né, no jogo contra o Corinthians. Então ambos cumprem suspensão e não viajarão a Belo Horizonte. Inclusive, por isso, o Vila Sante recebeu 3 dias de folga. O Vila Sante não vai treinar hoje, não vai treinar amanhã e nem na sexta-feira, se representa no sábado, porque durante todo o período da data FIFA, ele estava entregue à seleção paraguaia, não teve descanso, então, para preservar o jogador e como ele não vai jogar diante do Atlético de qualquer maneira, o técnico Renato decidiu dar 3 dias de folga para esse jogador. Então o Grêmio pode sim voltar ao sistema com 3 zagueiros, o Ronald deve entrar na vaga do Vila Sante, e aí na zaga fica aquela dúvida se vai jogar Kahneman e mais um, e se for esse mais um, tem 3 jogadores na disputa, né? Bruno Vini, Rodrigo Eli e Gustavo Martins. Se for jogar com 3 zagueiros, vai voltar para aquele esquema de 3-4-3, um 3-5-2, que o técnico Renato já utilizou durante boa parte do Campeonato Brasileiro. A situação do PP é um pouquinho mais retraída, digamos assim, um pouquinho mais atrasada, né? Ele ainda não faz treinamentos com o restante do elenco, mas sim, existe possibilidade de estar em campo diante do Atlético. Vamos ver como é que vai ser a recuperação dele no restante dessa semana, tá bom? Falando agora de mercado e de elenco do Grêmio para 2024. O Grêmio já trabalha com a possibilidade de renovações. O Grêmio tem algumas negociações que estão avançadas, outras que o Grêmio já começou a discutir, mas ainda não avançou, e outras que o Grêmio vai discutir apenas ao fim do Campeonato Brasileiro. Nesse momento, o caso mais avançado é do João Pedro, lateral direito, que deve renovar contrato por 2 anos com o Grêmio. Tinha uma renovação automática no contrato dele até o final de 2024, mantendo o patamar salarial, mas o Grêmio entende que pelo bom desempenho dele, o Grêmio negociou um novo contrato e esse novo contrato deve ir até o fim de 2025 com uma melhora no salário desse jogador que veio sem custos para o Grêmio no início desse ano. O técnico Renato Portaluppi também é outra situação que está bem avançada, não deve ter nenhum problema, a não ser que a CBF chame o Renato, mas isso não deve acontecer porque tudo indica que o Carlo Ancelotti deve ser o técnico a partir do meio do ano que vem, o Fernando Diniz será mantido. Então o Grêmio não tem grandes preocupações sobre a permanência do Renato também. Sobre a situação do Luan, a gente já trouxe aqui no vídeo ontem, que o Grêmio idealiza oferecer um contrato para o jogador até o fim do Campeonato Gaúcho, mas não foi oferecido ainda ao atleta. Então, nesse momento, não existem conversas em andamento pela renovação do Luan. O que existe é um interesse do Grêmio em formalizar um contrato desta maneira e resta ver se o jogador vai aceitar essas condições. O restante, gente, Kahneman já acertou a permanência lá em agosto, então foi o primeiro nome. O Nathan Felipe, que também estava numa situação de fim de contrato, o Grêmio renovou com ele. Mas outros jogadores, como Kaique, Jeromel, os jogadores emprestados, Everton Galdino, JP Galvão, que é até julho de 2024, André Henrique, todos esses jogadores, que ao todo são 10 atletas, e Iturbe, essa turma toda, o Grêmio vai decidir apenas ao fim do Campeonato Brasileiro, mas Iturbe, Gustavinho, Kaique, dificilmente vão ficar, tá? Dificilmente vão ficar. A ideia é de que esses jogadores, boa parte deles, deixem o Grêmio
após o fim da temporada. E agora vamos falar aí com vocês sobre essa informação de um dos jogadores emprestados que pode gerar concorrência com o Grêmio ao fim do seu contrato de empréstimo, que é a situação do André Henrique. O André Henrique é um jogador que está emprestado pelo Hercílio Luz ao Grêmio, o contrato dele de empréstimo vai até dezembro desse ano, então é um jogador que está em fim de contrato, está muito próximo de deixar o clube. Ele tem a opção de compra, tá? Fixada em 2 momentos. Primeiro, 1.200.000 euros por 40% dos direitos econômicos para comprar agora. Depois, se o Grêmio quiser, até dezembro de 2024, o Grêmio pode pagar 1.800.000 euros para comprar mais 40% e ao final dessas 2 etapas de compra ficar com 80% do atleta. A informação que foi trazida primeiramente pelo Calhau Dornelles é de que algumas equipes sondaram esse jogador. A primeira delas foi o Houston Dynamo dos Estados Unidos, e depois outras 3 equipes, né? Outros 3 clubes. 2 do Japão, o Sunfresh Hiroshima e também o Nagoya Grampus, né? Do Japão. São 2 equipes do futebol japonês que sondaram o André Henrique. E também tem o São Paulo. O São Paulo teria realizado uma sondagem para entender a situação contratual, quanto que precisaria pagar, o salário do jogador, enfim, essas coisas que são bastante normais dessa época. É importante dizer o seguinte, do lado do jogador vai existir muito interesse, um interesse até exagerado, partindo do seu empresário, do seu staff, para valorizar o atleta e forçar o Grêmio a comprar o jogador por uma possível concorrência. Do lado do Grêmio também vai existir um jogo público de negar essas sondagens, de dizer que não tem conhecimento, para tentar desvalorizar o jogador e tentar evitar ao máximo possíveis concorrências ou até mesmo um leilão. Fato é que internamente o Grêmio gosta do jogador, mas ainda não sinalizou de forma oficial se vai efetuar a compra do André Henrique. Nos bastidores já tem conversa sobre isso, mas oficialmente o Grêmio ainda não fez nenhum movimento para tentar realizar a compra desse jogador, que, como eu disse, tem contrato de empréstimo com o Grêmio até dezembro desse ano. E aí, o que achou do conteúdo do vídeo? Aproveita, te inscreve no canal e ativa o sininho, porque a gente vai agradecer bastante, vai ajudar bastante a gente, tá bom? Tamo junto, um grande abraço, valeu, até a próxima, tchau!